Análise tática de Argentina 3, França também 3, pela final da Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Mais um jogo histórico, mais um jogo espetacular de Copa do Mundo, né? E principalmente por ser uma final. Um jogo que o primeiro tempo foi toda a Argentina foi melhor do que a França, foi para cima, fez 2-0 e saiu para o intervalo vencendo por 2-0, né? A Argentina entra no jogo numa base de um 4-4-2. Um time que se defende num bloco baixo, né, nesse 4-4-2, e às vezes em alguns momentos quando a Argentina força a marcação lá em cima, né, o Di Maria sobe, sai dessa linha aqui de 4 junto com o Depou, Enzo e McAllister e sobe para a linha de Julián Álvares e Messi. Então a Argentina alterna a marcação entre um 4-3-3 e um 4-4-2, dependendo da movimentação do Di Maria, né? Esse é o sistema defensivo da Argentina no começo do jogo. Ofensivamente, sobe o Di Maria aqui para a ponta esquerda, né? O McAllister sai dessa linha do meio campo aqui e sobe para ser um atacante junto com Julián Álvares e Messi. E aqui a gente tem a movimentação dos dois meias. Por quê? O Enzo é o cara que vem aqui para a meia pela esquerda. O Depou vem para o meio aqui pela direita, né? E aqui tem a subida dos dois alas, dos dois laterais. O Tagliafico é um cara que sobe, mas fica mais na contenção aqui de McAllister e o Di Maria. E pelo lado de lá, o Molina é um cara que acompanha a linha da bola, né? Onde a bola está, ele está mais ou menos na mesma linha. Então, se essa bola está aqui na saída de bola, ele está aqui na linha dos meias. Se a bola sobe, né? Se o time da França, da Argentina vai para ataque, aí ele sobe lá para a ponta direita, lá para ser um ponta mesmo, né? Então a Argentina joga dessa forma aqui, num 2-3-5, basicamente, a parte ofensiva no time no início do jogo. Isso aqui vem a mudar no segundo tempo, a gente vai falar sobre isso, né? A França entra no jogo num 4-3-3, uma base de um 4-3-3. Um time que se defende da seguinte forma, da mesma forma que ele vem se defendendo durante o jogo, a Copa inteira. O Dembélé sai lá da ponta direita e desce para se alinhar a Griezmann, Tchouaméni e Rabiot. Esse é o sistema defensivo padrão da França. Em alguns momentos, o Griezmann sai aqui dessa linha de 4 aqui atrás e sobe para a linha aqui de Giroud e Mbappé. Então, a França, assim como a Argentina, também varia a marcação entre um 4-3-3 e um 4-4-2, só que a variação é do Griezmann, né? Depende do Griezmann para fazer essa movimentação aqui de mudança de linhas, né? Com a bola, o que acontece? O Dembélé é o cara que sobe lá pela ponta direita, o Griezmann pega todo esse meio aqui pela direita, tá? Principalmente aqui entre os dois atacantes, Dembélé e Giroud. E aqui a gente tem a subida do Theo Hernandez, que ele no começo do primeiro tempo, nos primeiros 40 minutos do primeiro tempo, ele é o ponta pela esquerda, né? E o Mbappé é o cara que desce para o meio para abrir espaço para ele. Então aqui o ataque da França é uma linha de 5, com o Mbappé e Griezmann aqui nos meios, basicamente, né? O Mbappé pela esquerda, o Griezmann pela direita, sendo que o Griezmann é muito mais movediço. É ele que pega todo o meio pela direita, principalmente para sair jogando, né? Quando o Tchouaméni e o Rabiot têm alguma dificuldade, ele desce para cá para sair jogando. E esse é o time ofensivo da França no primeiro tempo, principalmente nos 40 minutos primeiros, né? Porque o primeiro tempo então é todo da Argentina, a Argentina vai para cima, domina, no início do jogo ali tem alguns chutes sem muito perigo, na minha opinião, e aí aos 16 minutos a Argentina começa a criar chances de gol, né? A primeira é aquela do Di Maria, que a bola sobra para ele de frente pro gol e ele isola, chuta de direita para fora, e logo depois ali aos 21 mais ou menos, vem o pênalti do Dembélé no Di Maria. E aí aos 22 o Messi bate o pênalti e faz 1-0 a Argentina aos 22 do primeiro tempo. Segue a Argentina melhor, a Argentina continua melhor no jogo, até que aos 35 do primeiro tempo vem o contra-ataque espetacular ali do time da Argentina, que sai o gol do Di Maria para fazer 2-0 no placar aos 35 do primeiro tempo. Aos 40 minutos, a França perdendo o jogo, né, por 2-0, final de Copa do Mundo, faz as duas primeiras mudanças, né, e muda um pouco o time. Por quê? Sai aqui o Dembélé para a entrada do Muani, jogador do Eintracht Frankfurt. E sai também o Giroud para a entrada do Thuram, né? E o Thuram, jogador do Borussia Mönchengladbach, ele entra na posição do Theo Hernandez. O Theo Hernandez, então, que era o ponta pela esquerda, passa a ser aqui o lateral mais uma vez. Agora ele não sobe mais tanto quanto ele subia antes. E o Mbappé agora é o cara que é o centroavante do time, é o 9 do time. E agora a gente tem aqui Griezmann, Tchouaméni e Rabiot mais centralizados, ou seja, um 4-3-3. A França agora, a partir aqui dos 40 do primeiro tempo, nesse fim do primeiro tempo, ela ataca nesse 4-3-3 e se defende num 4-1-4-1, porque o Thuram e o Muani voltam aqui para formar um 4-1-4-1. E assim a França, nesses últimos 5 minutos mais acréscimos do primeiro tempo, ela consegue deixar o jogo mais morno, acalma ali a Argentina, né? O jogo fica mais tranquilo ali e nada mais acontece. Funciona, então dá para se dizer essa mudança. E assim termina o primeiro tempo.
Para o segundo tempo, a França muda uma coisa aqui para o início do segundo tempo. A parte ofensiva é a mesma coisa, Muani e Thuram nas pontas e o Mbappé aqui centralizado. Só que defensivamente tem uma compactação de todo mundo. O Muani vem mais para o meio, o Thuram também centraliza um pouco mais, o Griezmann é o cara que centraliza atrás do Mbappé e o Rabiot é o volante junto com o Tchouaméni. Então, defensivamente no segundo tempo, a França começa marcando num 4-2-3-1. E aí, ofensivamente, sobe aqui os dois pontas e o Griezmann abre lá pela direita, formando um 4-3-3, né? Então, essa é a variação de 4-2-3-1 e 4-3-3 da França no segundo tempo, a partir do segundo tempo. E aí, nada muda. A Argentina continua melhor, vai para cima. No início ali do jogo, ela cria 3 chances de gol nos primeiros 15 minutos, né? Aquele primeiro voleio do Depou, que o goleiro faz a defesa. Depois aquele chute meio sem ângulo do Julián Alves, outra defesa do Lloris. E aí, aos 15 minutos, tem aquela chance do Messi ali, jogadaça do Di Maria pela esquerda. Ele cruza, o Messi ali domina, bota de frente. E aí o Rabiot trava na hora do chute, né? Foi bem demais o Rabiot nesse momento, uma chance claríssima da Argentina aos 15 minutos. Aos 18 minutos, vem mudança na Argentina. E uma mudança que eu acho que faz muita diferença no jogo. Porque sai o Di Maria, para entrar no lugar dele o Acunha. E aqui, cara, a partir daqui, o Acunha entra na mesma posição do Di Maria, tá? Só que nesse momento do jogo, a partir dessa mudança aqui, eu não sei se foi por acaso ou por consequência dessa mudança aqui, a França muda o jogo, cara. A França passa a ser melhor do que a Argentina. Então, a partir daqui, a Argentina quase que só se defende. Volta aqui então o Tagliafico, volta aqui Molina, e agora o time da Argentina é todo defensivo, basicamente. Sendo que o Acunha, ele não faz mais essa subida como o Di Maria fazia no 4-3-3. Então o Acunha agora só defende na linha de 4. Então a Argentina agora é só um 4-4-2 no segundo tempo inteiro defensivo, né? E aqui é a França melhor. A França cresce, começa a propor, a Argentina se defende bem, acha alguns contra-ataques, mas nenhuma chance de gol, né? Mais ou menos para os 20 minutos ali do segundo tempo, vem uma mudança na França de posição, porque o Thuram sai aqui da ponta pela esquerda e vai para o meio e deixa o Mbappé voltar para ser a ponta pela esquerda, né? E essa mudança é determinante, porque logo depois dessa mudança aqui de posição, o Mbappé tem a primeira chance da França no jogo, que foi ali aos 25 do segundo tempo, aquela lance que ele vai costurando aqui para o meio da área e chuta da entrada da área para fora, né? E aí, a partir daqui, a França continua crescendo, aos 25 minutos, mais 2 mudanças na França, sai aqui o Griezmann para a entrada do Coman. O Coman entra lá na posição do Muani, como ponta pela direita. O Muani, nesse momento aqui, ele vem aqui para a esquerda, na posição do Thuram, né? E o Thuram agora vem aqui para o meio junto com o Mbappé. Então agora a gente tem aqui o Muani, o Mbappé, Thuram e Coman. Esse é o time ofensivo aqui da França. Só que além disso tem a saída do Théo Hernandes, para a entrada do Camavinga. O Camavinga entra como um lateral esquerdo, realmente. Então a França, a partir daqui dos 25 do segundo tempo, é um 4-2-4. Esse é o time aqui da França a partir dos 25 do segundo tempo. E a França continua melhor, vai para cima. 5 minutos depois disso aqui, dessa mudança, vem uma mudança muito importante para o jogo. Porque o Thuram troca de posição com o Muani. O Muani sai da ponta pela esquerda e vem ser atacante junto com o Mbappé. E a partir disso aqui é que sai o gol do Mbappé, o primeiro pênalti, né? Porque uma jogada aqui da lateral, o Thuram, que eu acho que ele participa da saída de bola, a bola cai no Mbappé, o Mbappé dá o passe lá para frente, o Muani disputa a bola com o Otamendi e sofre o pênalti. E aí vem o pênalti ali aos 34 minutos do segundo tempo, o Mbappé bate e faz 2-1 aos 34. 2 minutos depois, vem um gol espetacular para empatar o jogo. Um gol espetacular, cara. Começa com o Coman tomando a bola do Messi, ele dá a bola no meio, sai jogando ali, a bola chega no Mbappé, ele dá uma tabela com o Thuram, e aí ele sai ali, cara, e dá um voleio espetacular para fazer 2-2 aos 36, né? Ou seja, em 2 minutos a França empata o jogo aos 36 do segundo tempo. Um jogo espetacular nesse momento aqui. Aqui o jogo ficou maluco, né? E a França continua dominando. Mesmo 2-2, a França continua. A Argentina até sente um pouco o gol, né? E só que a partir daqui a França só cria chance de gol lá para os acréscimos já. Aos 48, o Rabiot tem aquela última chance. Uma jogadaça do Coman pela esquerda, então na esquerda nesse momento. Ele cruza para o meio da área e o Rabiot chuta meio cruzado. O Emiliano Martínez faz a defesa. Só que não acabou ainda, porque no último lance, quase do segundo tempo, do tempo regulamentar, o Messi ainda tem aquele chutaço ali da meia-lua da grande área, que o Lloris faz uma defesaça e garante o 2-2, né? Ou seja, em 90 minutos, cara, a gente teve a Argentina criando 7 chances de gol contra 4 da França. Um jogão de bola, 7-4 e 2-2 no placar, né? Prorrogação. O que acontece na prorrogação? A Argentina faz uma mudança.
sai Molina para a entrada do Montiel, jogador do Sevilla. O Montiel até entrou bem no jogo, foi o cara que decidiu os pênaltis, né? E o primeiro tempo da prorrogação começa um jogo equilibrado, morno, pouca coisa acontecendo, como é normal, né? Aos 5 minutos, mudança na França. Sai o Rabiot para a entrada do Fofana, jogador do Mônaco. Aos 11 minutos, mudança na Argentina. Sai aqui Julián Álvares para a entrada do Lautaro Martínez. E além dele, sai também o Depou para a entrada do Paredes. E aqui está uma entrada determinante para o jogo. Porque o Depou sai, jogou demais, mas entra o Paredes que entra como um zagueiro no meio aqui de Romero e Otamendi. Com a entrada do Paredes, o que acontece? Agora a gente tem aqui, ó, o Enzo Fernandes centralizando para ser o meia que sai jogando, né? O McAllister é o cara que vira um meia pela esquerda. O Messi desce para ser um meia pela direita. A gente tem agora a subida do Acunha lá para o ataque e os dois alas sobem. Tanto o Montiel, que tinha acabado de entrar, quanto o Tagliafico. Então o time da Argentina agora é um 3-5-2, basicamente, dá para se dizer, com Acunha e Lautaro Martínez lá na frente, McAllister e Messi aqui jogando junto com o Enzo Fernandes, que ficam atrás, na frente de Paredes. Ou seja, a bola agora sai com Paredes e ele vai distribuindo o jogo. E o Paredes entra jogando demais, demais. Paredes começa, a partir da entrada dele aqui aos 11 do primeiro tempo da prorrogação, a Argentina manda no jogo. E até o fim do primeiro tempo da prorrogação, a Argentina cria 3 chances de gol. 2 do Lautaro, né? A primeira ali, aquela que ele sai cara a cara com o goleiro e o Upamecano chega travando ele espetacularmente ali, no jogada do Messi. Depois tem aquele, né, depois desse lance tem um rebote que o Montiel chega batendo de primeira assim, e o Varane tira a bola de cabeça. E a terceira chance é logo em seguida, aquele lançamento de 3 dedos espetacular do Acunha para o Lautaro, né? E o Lautaro ali cara a cara com o goleiro de novo. O Upamecano faz outra travada espetacular, né? Então, assim, o Upamecano aí salvando 2 chances do Lautaro no final do primeiro tempo da prorrogação. Segundo tempo, a Argentina continua melhor. No início, ali nos primeiros 5 minutos, a Argentina continua batendo. O Messi ali tem aquela chance na entrada da área que ele chuta de primeira, o Lloris faz a defesa. E logo depois vem o gol, né? Que é mais uma chance do Lautaro Martínez. Ele chuta, dá uma porrada no Lloris. O Lloris faz a defesa. E aí no rebote o Messi faz 3-2 aos 3 minutos do segundo tempo da prorrogação, né? E a partir daqui, só na França. Agora vira o jogo, né? A França agora pressiona, vai para cima da Argentina. E aos 7 minutos a França faz outra mudança. Sai o Varane para a entrada do Konaté, jogador do Liverpool, né? Aos 10 minutos, mudança na Argentina. E aí, olha só como é interessante, como o futebol é do caralho. Olha só, velho. Sai o McAllister para a entrada do Pezzella, zagueiro, né? O Pezzella entra na posição do Paredes. E aí o Paredes agora vira o primeiro volante aqui do meio e o Enzo Fernandes passa a ser um meia pela esquerda junto com o Messi. Então, assim, nesse momento do jogo, entra um zagueiro. Aquela situação que a gente falou do Brasil, né? Pô, tem que marcar lá atrás, tem que fazer um time mais retrancado. O Scaloni fez isso, ele bota um zagueiro. Só que logo em seguida, no lance seguinte a essa substituição, sai o gol do Mbappé, que é a mão, né, do Montiel. Cruzamento na área, a bola sobe ali, o Mbappé chuta pro gol, a bola bate na mão do Montiel, pênalti. E aí o Mbappé bate o pênalti e empata o jogo 3-3 aos 12 minutos. E qual é a relação que eu quero fazer isso com a entrada do Pezzella? Porque, cara, vamos fazer uma filosofia, né? Se o Pezzella não entra no jogo, a gente ia ter Paredes. Consequentemente, a formação ali da Argentina dentro da área seria diferente. Então, talvez o lance seria diferente, não teria saído um pênalti para a França nesse momento, né? Então, a tentativa do Scaloni de botar o time lá para trás acabou trazendo o gol para o Mbappé fazer, né? Então, assim, para você ver como o futebol é caótico. Não existe um certo e errado. A gente estava falando do Brasil, né? Aquela coisa toda. Não existe certo e errado, cara. O futebol é caótico dessa forma, é por isso que a gente ama o futebol, né? A Argentina fez o que podia ali, botou o time para trás, acabou tomando um gol aí, talvez por consequência disso. Mas não acabou o jogo. 3-3 no placar e o jogo vira lá e cá. Aos 12 do segundo tempo da prorrogação. Lá e cá. Aos 14 minutos, já no finalzinho ali, tem aquele cruzamento do Mbappé, que a bola passa raspando a trave. Aos 15 minutos, último minuto, né, do tempo regulamentado da segunda tempo da prorrogação, vem ali mudança nos dois times. Pela Argentina, que sai o Tagliafico para a entrada do Dybala. O Dybala entra como atacante lá junto com o Lautaro Martínez. E pela França sai o Condé, jogador do Barcelona, para a entrada do Disasi, jogador do Mônaco, né?
E nesse fim do segundo tempo aqui vem um momento espetacular do jogo, né? Primeiro ali no último lance do jogo, quase, o penúltimo lance do jogo, né? No tempo ali, é aquele lançamento do Konaté, o Muani, o centroavante aqui, sai cara a cara com o Emiliano Martinez, e o Martinez faz uma defesa espetacular, uma defesa assim, milagrosa realmente, né? E no contra-ataque dessa defesa, o Lautaro Martinez perde aquela bola de cabeça, que ele deveria ter guardado também, né? Então, no último lance da Copa do Mundo, 2 chances, uma para cada lado aí para decidir o jogo, para levar a taça para casa, os dois erraram pênaltis, né? E o detalhe, antes de falar dos pênaltis, é que só na prorrogação, a Argentina teve 7 chances de gol, só na prorrogação. A França teve 3. Em 90 minutos, né, normais ali, foi 7-4. Ou seja, no total, foi 14-7 em chances de gol para a Argentina, né? 14-7 e 3-3 no placar. Nos pênaltis, a França bateu primeiro, o Mbappé fez, o Coman perdeu, né? o Emiliano Martinez fez a defesa, o Tchouaméni chuta para fora e o Muani bate e faz o gol, né? 4 cobranças da França, e as 4 da Argentina foram o Messi, fez, Dybala também fez, Paredes também fez e Montiel bate para fechar o caixão. A Argentina é tricampeão do mundo, né? O destaque do jogo, cara, não tem como não ser Messi e Mbappé. Os dois acabaram com o jogo, meu Deus do céu. Que partida espetacular, fez os dois, né? O Mbappé fez 3 gols, né? Embora 2 de pênalti, foda-se. 3 gols e ainda fez o gol de pênalti nos alternados lá, né? Enquanto o Messi fez 2 gols e participou ativamente do 3º gol também da Argentina. Então, mas além deles, cara, pela França, que eu vou falar do Upamecano. O Upamecano jogou demais, tá? Muito bem no jogo, nota 10 pra ele. Jogou muita bola. Rabiot, acho que foi bem. Muani entrou bem demais no jogo, jogou demais esse cara aqui, eu achei. O Coman entrou muito bem no jogo, foi determinante pro resultado. O Konaté também entrou muito bem no jogo, tá? Pelo lado da Argentina, cara, o Martinez, obviamente, foi importantíssimo aí na defesa espetacular, no pênalti, foi bem demais. Enzo Fernandes, cara, se esse cara aqui não for contratado por um dos 10 gigantes europeus, eu sou uma geladeira 4 portas. Esse cara é pica, joga demais, meu Deus do céu, o Enzo Fernandes, tá? Depou jogou demais também, o McAllister foi bem, o Di Maria também fez um primeiro tempo espetacular e o Paredes também entrou muito bem no jogo. E esses foram os destaques do jogo. Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal para não perder as próximas análises táticas da Copa do Mundo, do futebol brasileiro e europeu também, e curte o vídeo que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto! Valeu!